Fala pessoal do canal Intelectos, hoje vamos falar sobre um tema bastante relevante e triste. Você sabe por que Hitler odiava os judeus? Vamos lá. Primeiro, a Europa na primeira metade do século XX, ela foi assolada aí pelo nazismo, né, que culminou aí com o Holocausto, o triste Holocausto e com a Segunda Guerra Mundial. No vídeo de hoje nós vamos esclarecer o que levou Hitler a isso, né? Nós temos, pessoal, que Adolf Hitler, ele não era alemão, certo? Ele nasceu, na verdade, na região na Áustria, né? Ele era austríaco, não era alemão, tá? E o que aconteceu com Hitler? Hitler, depois que houve a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e a Alemanha, né, perdeu, né, a guerra, e todos os impérios caíram, né, o Império Otomano, aqueles impérios que ainda restavam no mundo, quando eles caem, o Império Russo também, por exemplo, e a Alemanha também cai junto, né, a Alemanha, o império ali a região ali da Prússia, né, da Alemanha Central, o Império Alemão, né, na verdade. Quando ele cai, depois disso, a Alemanha, no acordo lá que foi feito no Tratado de Versalhes, a Alemanha ela foi totalmente prejudicada economicamente e moralmente. A Alemanha teve que pagar dívidas exorbitantes para os outros países, para a França, para a Inglaterra, né? Para os países que estiveram envolvidos na Primeira Guerra Mundial e que foram os vencedores, certo? A Alemanha teve que devolver territórios, né? Inclusive os Sudetos, a região lá da Cássia-Lorena, enfim, várias e várias regiões, né, dos Balcãs, etc. Então, a Alemanha, a partir disso, ela ficou fragilizada, né, e sim, e mais, a Alemanha teve que pagar dívidas e também ficou proibida de investir em alguns ramos da sua defesa, né, no exército, na marinha e na aeronáutica. Então, se aproveitando disso, Hitler chega ao poder, né, prometendo uma vingança, prometendo se reerguer a Alemanha, e ele o fez de fato, né, reerguendo a indústria, reerguendo um pouco da economia, porém a gente sabe que a produção da Alemanha nesse período ficou praticamente voltada para a produção bélica, para a produção de armas, né? Hitler já tinha um projeto, de futuro, ele já pensava para frente, né? Então ele investia em armamentos porque ele sabia que a Alemanha estava se preparando para uma guerra, né? Concomitantemente a isso, ele julgou que os judeus eles foram em partes não, né? Na maior parte, juntamente com os socialistas, os comunistas, ele buscou neles um bode expiatório para justificar todos os problemas sociais que a Alemanha vinha passando nos anos 20 e no começo dos anos 30. Então, como ele não tinha quem culpar, ele culpou os judeus, culpou aos socialistas, né? Culpou a esse pessoal, né? E alguns outros partidos da Alemanha, partidos liberais, inclusive. Então, assim, Hitler ele via no judeu, ele tinha uma influência, inclusive, pessoal, pasmem, ele tinha uma influência de Martinho Lutero, teólogo lá alemão, que dizia Hitler e inclusive outros pensadores, tá, pessoal? Não vou citar o nome de todos aqui que eu não lembro. Mas ele através disso ficou sendo, né? Teve a sua mente, ele foi preso, passou anos na prisão, escreveu os 2 livros dele, que são esses livros aqui, eu vou pegar para vocês verem, pessoal. O Minha Luta, né? Minha Luta 1, Minha Luta 2, tá? Em que o Hitler ele se baseou nessas ideias aí e acabou se tornando o monstro que a gente conhece, né? Hitler cria em uma raça ariana, uma raça superior, né? Aquela raça da Alemanha do Norte ali, aquela região próxima ali aos países nórdicos. Aquela área, né, tinha uma raça chamada de arianos, os arianos, né? Os brancos do antigo Império Alemão, da antiga Prússia. Esse povo alemão, ele julgava branco, loiro, dos olhos azuis, cabelos loiros, né? Ele julgava esse pessoal moralmente superior
e fisicamente também, umas pessoas mais fortes. Inclusive o próprio Hitler, ele destacava a importância da educação física na educação dos jovens. Para quê? Para prepará-los para a guerra, né? Ele também ele tendo essa visão, né, de superioridade da raça ariana, ele não queria que essa raça se misturasse com as demais. Então, pensando nisso, logicamente, ele não gostava de nenhuma outra raça. Ele não gostava de africanos, né, dos negros, ele não gostava de orientais, certo? Ele não gostava de mulatos, de pardos, né? Ele não gostava de mamelucos. Então, assim, para ele, a raça única, pura e original era a raça ariana, tá bom? Então, sabendo disso, esse preconceito racial, né, essa eugenia de Hitler, ele dizia que todas as outras raças eram inferiores. Pior de tudo, os judeus. Por quê? Aí a gente tem vários e vários fatores. Tem autores que afirmam que Hitler tinha esse ódio devido a ele próprio ter descendentes, né, de sangue na sua família que eram judeus, mas ele queria esconder isso e ele não gostava desses parentes, ele não gostava dessa sua origem, né, porque ele buscava ser o líder, o Führer daquela nação alemã, então ele escondeu esses antepassados. Outros falavam que por motivos religiosos, né, por ter sido os judeus quem entregaram Jesus à crucificação, ele tinha esse preconceito contra os judeus. E também, principalmente, por ter julgado os judeus como os principais responsáveis pelo fracasso da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Sim, ele dizia que a Alemanha perdeu a guerra por causa de quem? Dos pobres judeus. Judeus que lutaram bravamente, né, a favor da Alemanha. Então ele buscou colocar a culpa nos judeus, né, já que a raça alemã ela não poderia perder a guerra, lógico, né, a raça alemã, a raça ariana era aquela raça superior, né, então ele buscava colocar a culpa em alguém. Então os judeus entraram aí como os principais culpados, né. Lógico que Hitler também não negava a sua aversão ao Ocidente, né, à Europa, à Inglaterra, porque devido às pesadas sanções que foram colocadas sobre a Alemanha no Tratado de Versalhes. Então, o grande bode expiatório foram os judeus, né? Os judeus, pela questão de Cristo, da crucificação de Cristo, pela questão do declínio econômico, né? Pela Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E outra coisa, ele acreditava na teoria de que os judeus, por ser um povo espalhado, né, pela diáspora, por estar em todos os lugares, como os ciganos também, que ele também odiava, ele acreditava que esses povos iam roubar os empregos, a xenofobia, né? Que eles iam roubar os empregos do pessoal alemão, né? O que ainda hoje existe, lá na Europa ainda existe, tristemente, né? Essa xenofobia, quem é de fora, os estrangeiros, né? Essa preocupação de que eles vão pegar os empregos deles, que eles vão ser bem-sucedidos, vão se destacar socialmente e vão tomar o lugar deles, né? Do povo nativo daquele lugar. Certo, pessoal? Então, tudo isso foi o que acabou levando ao fanatismo religioso, ao fanatismo extremista, né, de Hitler, de acabar com aquele holocausto, né, e matando os judeus de forma maciça, né, de uma forma industrial, né? Os judeus eram levados de trem, né, para os grandes centros, para os campos de concentração. Mas, pessoal, cabe a gente destacar aqui que não foram só os judeus, né? Foram os judeus principalmente, né? Estima-se que 20 milhões de judeus, ou mais do que isso, né, foram mortos. E outra coisa, deficientes, negros, depois ele começou a perseguir ciganos, ele perseguiu também, inclusive, católicos, né? O Hitler, ele era filho de pais católicos, mas ele teve uma formação cristã, mas, assim, na verdade, ele se considerava católico no começo, né? Depois, quando o nazismo subiu a sua cabeça, ele queria fundar uma religião própria. Criticava a Igreja Católica porque achava que a Igreja Católica, por estar a sede em Roma, né, aquela velha ideia que até os americanos também têm, a Alemanha iria se sujeitar a interesses externos, né, no caso da Igreja Católica, que está fora da Alemanha. Então ele começou a perseguir também os católicos, né? Inclusive, relatos, tem santos, né, dessa época aí, que foram martirizados lá nos grandes campos de concentração, né?
Então, assim, ele não foi somente os judeus, mas principalmente os judeus, certo, pessoal? Então, espero que tenha explicado um pouco aí da questão do antissemitismo, né? De Hitler, Adolf Hitler, e desse antissemitismo que ainda dura até os dias de hoje, tá, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe nos comentários o que acharam e até o nosso próximo vídeo. Tchau!